alunos, passando para dar um feedback da aula sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu coloquei aí 2 textos para vocês, que é As Curiosidades de Capitu, Olhos de Ressaca. E a primeira questão diz o seguinte: utilizando as informações dos textos, respondam as questões. Mesmo tendo só esses textos aí, a aula que eu dei anteriormente dava também para que vocês respondessem essas questões, na explicação da videoaula. Então, a primeira diz o seguinte: que características psicológicas podem ser atribuídas a Capitu? Aí nós podemos atribuir as características que ela era inteligente, que ela era curiosa, ela era à frente do seu tempo, ela era uma mulher forte, diferente da B, que pede as características psicológicas de Bentinho. Bentinho já era frágil, ele era mimado, ele era sério, calado, ciumento, introspectivo. Na C, de acordo com o texto 2, por que pareceu a Bentinho que o cadáver de Escobar exercia grande atração sobre Capitu? Porque ela olhava-o fixamente, ela olhava na hora que o Escobar estava ali morto, fixamente para ele. D, no texto 2, ao falar do choro de Capitu, Bentinho usa a expressão lágrimas poucas e caladas. Que sentido possui o adjetivo caladas nessa passagem? O que Bentinho insinua com esse adjetivo? Ora, gente, ele insinua o quê? Essas lágrimas que caíam eram lágrimas quietas, eram lágrimas sem barulho, que ela estava querendo se conter o choro. Então, era um choro contido, que parecia que ela estava o quê? Disfarçando o seu sofrimento. Item E. Retire do texto a passagem que demonstra o fascínio que Capitu exerce sobre Bentinho. Qual era a passagem? Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Na 2. Qual o principal tema de Dom Casmurro? Por que essa obra é tão discutida ainda hoje? O principal tema é a questão do adultério, a questão do ciúme exagerado de Bentinho. Dentre desse tema clássico, quais elementos poderiam corroborar ou enfraquecer a hipótese da traição de Capitu? Porque o livro só é transmitido as impressões de Bentinho. Então, por isso que a gente poderia tirar as impressões de que ali era algo que Bentinho estava tirando, era coisa da cabeça dele que Capitu estaria traindo ele. Por que Machado de Assis usa a narrativa em primeira pessoa? Porque ali quem está narrando é o Bentinho, né? Ele conta desde a infância a história dele e transmite dentro do livro as impressões de que a Capitu poderia ter traído ele, ok? E hoje nós vamos começar a ver um pouco da nossa próxima obra e do nosso próximo autor, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, que é Raul Pompeia. E nós vamos trabalhar o Ateneu, tá? Nós vamos ver um pouco hoje, depois nós vamos ver características dessa obra, nós vamos trabalhar mais detalhadamente. Então, pessoal, o Ateneu é de Raul Pompeia, certo? Que foi um escritor brasileiro que é pertencente ao movimento realista também, assim como Machado de Assis. Em sua trajetória de vida, ele foi jornalista, ele foi cronista, romancista, orador, também foi desenhista, por isso que nós vamos ver que as características do Ateneu também pode ser impressionista, porque ele vai colocar ali na obra dele desenhos, caricaturas, né? Caricaturas eles aumentam, por exemplo, se a pessoa tem um nariz grande, lá na caricatura ele vai colocar esse nariz grande. Sua obra mais relevante e uma das mais importantes do realismo é o Ateneu, que o Ateneu foi publicado em 1888.
Quais são as características principais dessa obra que nós vamos ver hoje? O Ateneu ele é dividido em 12 capítulos e possui o subtítulo Crônicas de Saudades. Por quê? Porque aqui ele vai colocar um pouco das suas impressões, das suas saudades que ele também teve dentro de uma escola. A obra está repleta de descrições físicas e psicológicas. Quando a gente fala em descrições físicas, né, que ele coloca aqui psicológicas, a gente já tem um pouco das características do naturalismo, que ele descreve minuciosamente, tal qual o local em que se passa a história e os personagens que envolvem a trama. A linguagem é densa, é rebuscada e repleta de descrições, bem como de figuras de linguagem, as metáforas, que são tipo de comparações, as hipérboles, que são os exageros, e a comparação em si. Então, nós temos essas características de figuras de linguagem dentro dessa obra. O espaço principal é o colégio, embora existam algumas passagens fora dele, mas o principal ali é o Colégio Ateneu. Sérgio é o narrador que já adulto revela suas experiências quando era interno do Colégio Ateneu, assim como Raul Pompeia também, ele foi internado em um colégio. Portanto, a obra possui um narrador personagem, que é o protagonista da história, que é o Sérgio. Por isso a narração também, assim como Dom Casmurro, é feita em primeira pessoa, embora apresente características do realismo. Qual é uma das características do realismo que nós vimos, que nós vamos ver também no Ateneu? A linguagem é objetiva, as descrições são minuciosas, assim como também no naturalismo, mas no naturalismo a gente vai ver mais a questão do determinismo, o meio vai determinar o personagem, notas e aspectos da estética naturalista, que é isso que eu estou falando, né? O meio influencia o ser humano, a gente vai ter a característica do determinismo. Algumas das características naturalistas presentes na obra são aspectos animalescos, né, que o homem toma atitudes de animais, das personagens e do determinismo. Aqui ele coloca como tendo as impressões diante do Sérgio, quando ele tem envolvimento amoroso com algum dos colegas. O enredo foi inspirado na própria história do escritor Raul Pompeia, que esteve num colégio interno. Sendo assim, a obra é considerada um romance autobiográfico, que é baseado na história de Raul Pompeia, o qual revela o moralismo e o ambiente corrupto em que ele próprio viveu, que foi a escola, né? O que vai envolver muito essa obra, gente, é falar sobre a questão da instituição escola, que é corrupta, a questão do homossexualismo, que naquela época era um tabu muito grande, hoje ainda é, mas naquela época, principalmente no século XIX. De tal modo, o escritor critica diversos aspectos da sociedade, aliados ao moralismo e à perversão das instituições do ensino do século XIX no país. Então, essa obra, gente, eu acredito que vocês vão gostar bastante, né? Ele traz aí uma carga bem assim, digamos, atual, que é a questão do homossexualismo, e eu acredito que vocês vão amar. Então, até a próxima aula, falando também dessa obra, e eu espero que vocês gostem realmente, que tirem as dúvidas, que se dediquem nessa obra que é show de bola. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!